E o nosso tema agora aqui no Show da Notícia é saúde. O número de doadores de órgãos no Brasil cresceu, mas ainda está abaixo da meta. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos mostra que a taxa de doadores aumentou 3,5%, atingindo 14,6 doadores efetivos a cada 1 milhão de habitantes no Brasil. A expectativa era alcançar em 2016 15,1. A meta para esse ano agora de 2017 é de 16,6 doadores a cada 1 milhão de habitantes. E a gente vai conversar agora sobre esse assunto com o Dr. José Lima Oliveira Júnior, que é cirurgião cardiovascular e membro da Comissão de Remoção de Órgãos da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Ele vai falar com a gente sobre esse cenário atual da doação no Brasil. Bem-vindo, doutor, ao Show da Notícia. Tudo bem. É um prazer conversar com vocês. Bom, doutor, mesmo com esse tímido crescimento, como é que vocês avaliam aí os dados? Por que o total de doadores ainda está abaixo da meta no Brasil? Nós estávamos trabalhando com os números que vinham crescendo ano a ano e nós tínhamos boas perspectivas. Daí essa estimativa de nós já termos atingido mais de 16 doadores efetivos por 1 milhão. Mas infelizmente, a partir do segundo semestre de 2015, no início de 2016, os números não só estabilizaram, mas começaram a piorar. Houve em parte também em função da crise econômica, alguns serviços de transplantes foram fechados, os transportes de órgãos à distância ficaram um pouco mais difíceis, né, já que nós não tínhamos o apoio da FAB. Então, nós tivemos uma pequena regressão. Isso só voltou a melhorar no segundo semestre do ano passado, mais especificamente no segundo trimestre, e permitiu que agora nós tivéssemos um pequeno aumento do número de doadores efetivos, um crescimento de cerca de 3,5%. Isso é um dado positivo, é um dado a ser comemorado, porque quanto mais doadores efetivos, menos tempo as pessoas ficam em fila, aguardando por um órgão, a chance de ela morrer em fila é menor e os resultados dos transplantes são melhores. Mas ainda a gente está abaixo da nossa expectativa, aquilo que nós imaginávamos que já teríamos atingido no final de 2016 e aqui no início de 2017. O Brasil ocupa hoje a 27ª colocação em doação de órgãos numa lista com 46 países. É um resultado tímido, né? Tendo em vista a importância do Brasil, o tamanho da população, não é não, doutor? Esse dado é interessante, você ressaltou muito bem, porque nós temos hoje em números absolutos o segundo maior número de transplantes no mundo. Mas ao mesmo tempo, nós temos um percentual muito baixo de aproveitamento do potencial doador. São todas as pessoas que se encontram na situação de morte cerebral, de morte encefálica. E isso determina que nós tenhamos uma taxa de doadores efetivos pequena. E essas taxas é que são comparadas, né? Porque você precisa comparar países com populações muito diferentes. Então esses números precisam e devem ser melhorados, e mais do que isso, nós temos condições de melhorar esses números. Porque ainda nós temos uma mortalidade em fila de espera muito alta, nós temos um tempo em fila de espera de órgãos que é muito elevado, e nós temos um aproveitamento muito baixo dos potenciais doadores. Nós usamos aí, em 2016, 29% de todos os potenciais doadores. Países como Espanha, Estados Unidos, Portugal, Austrália, Canadá, usam quase 70%. Então nós precisamos melhorar não só a informação à sociedade, para diminuir a taxa de recusa familiar, mas melhorar também a infraestrutura, para que nós passemos a cuidar melhor do potencial doador. E com isso aí nós vamos aumentar a taxa de aproveitamento. Nós poderíamos estar fazendo hoje facilmente cerca de 50 mil transplantes por ano no Brasil, com a infraestrutura que nós temos hoje em dia, só aumentando o nosso aproveitamento. Nós não conseguimos passar em redor de 25, 30 mil transplantes de órgãos sólidos por ano. Agora, o senhor acredita que ainda existe algum um tabu grande para a doação de órgãos no Brasil? Eu digo isso porque a pesquisa mostra que 43% das famílias não autorizam a doação ainda. Existe tabu, doutor? Existe sim. As pessoas ainda têm muitas dúvidas, que é absolutamente compreensível, porque o transplante contrapõe vida e morte. É absolutamente natural que as pessoas tenham essas dúvidas e tenham esses receios. E quando nós separamos os dados do registro, nós vemos que nós temos regiões do país, como a região sul e também a região sudeste,
com taxas de recusa familiar ao redor de 20%, 25%, que são números já bem mais próximos dos países mais ricos. E nós temos regiões como o Nordeste, em especial a região Norte, com taxas de recusa que chegam a 90%. Então isso é por falta de informação. Eu acho que como o tema é extremamente específico e é um tema difícil de ser abordado, se as pessoas não compreendem aquilo que a gente tenta passar, a culpa é nossa. A culpa é de quem está tentando transmitir informação que não está fazendo de forma eficaz e eficiente. Então a gente precisa melhorar a nossa comunicação com as pessoas, porque as dúvidas elas são as mesmas. Nós vamos muitas vezes falar sobre doação de órgãos e transplantes em áreas mais distantes aqui em São Paulo. E algumas vezes eu já fui também falar para magistrados do Tribunal Regional Federal, falar na Fiesp para empresários, e as dúvidas são as mesmas. As dúvidas são exatamente as mesmas. Então, é a comunicação que nós estamos fazendo que não está sendo eficaz. Quais são essas dúvidas, principalmente? E essa taxa de recusa familiar é fruto direto disso, de falta de informação. Quais são essas dúvidas, doutor, que as pessoas têm? As pessoas têm dúvida se a filha é respeitada ou não. As pessoas têm dúvida se os órgãos não vão ser vendidos, comercializados. Elas têm dúvida se o seu parente, o seu familiar que se encontra num pronto-socorro, numa UTI, vai receber tratamento adequado ou não. Então, isso precisa ser mostrado para as pessoas de forma que elas não tenham mais essas dúvidas. O senhor citou aí a questão da informação, né? Falta apoio para que essa divulgação seja mais efetiva, que essa mensagem chegue de forma mais correta, então, para as pessoas, na sua visão? Eu acho que nós precisamos melhorar a nossa comunicação. Acho que, na verdade, a classe médica como um todo, ela precisa falar de uma forma que as pessoas entendam. Porque eu me lembro muito, as pessoas se habituaram, nós nos habituamos a assistir cada vez mais frequentemente às sessões dos tribunais, né? Do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, e quando termina a explicação de algum daqueles juízes, você fica olhando sem saber exatamente quem venceu, quem perdeu, o que ele quis dizer. Então, a comunicação é fundamental. Eu acho que é fundamental que nós utilizemos as pessoas que entendem disso, a mídia que sabe falar com as pessoas, que sabe passar informação, para que elas tenham, primeiro, a dimensão do tamanho do problema. Nós temos mais de 30 mil pessoas em fila de espera que estão morrendo todos os dias, aguardando por um órgão que muitas vezes não chega a tempo de salvar a vida, que a situação de morte cerebral é irreversível, é diferente do coma, que o sistema, tanto para diagnóstico da morte cerebral como para distribuição dos órgãos, ele é eficaz no Brasil, ele é eficiente, ele funciona muito bem, ele é aberto às pessoas que estão na fila, elas fiscalizam a fila, elas passam a ter acesso online ao sistema e elas sabem quantos órgãos foram ofertados, para quem foi ofertado, qual o motivo de recusa de uma determinada equipe, porque não aceitou aquele doador que foi ofertado. Então é um sistema que funciona bem. Mas, como nós temos um aproveitamento ainda abaixo dos potenciais doadores, nós poderíamos e deveríamos estar fazendo mais transplantes. Porque não é justo, não é correto, é inaceitável que nós tenhamos pessoas morrendo em fila de espera, aguardando por um órgão que muitas vezes não chega a tempo, enquanto nós jogamos órgãos de potenciais doadores do lixo. Então essa é a nossa atual situação. Se por um lado nós temos que mostrar que nós temos um país com o segundo maior programa de transplantes do mundo, nós só perdemos para os Estados Unidos, com uma diferença. Aqui 95% dos transplantes são feitos gratuitamente à população, pelo SUS. Todos os medicamentos necessários no pós-operatório são ofertados pelo SUS. Há alguns problemas pontuais, mas o sistema de uma forma geral funciona bem. Precisaria funcionar melhor, já que nós temos uma mortalidade muito grande ainda em fila de espera e temos sobra de potenciais doadores. O que não é realidade, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, eles não conseguem mais aumentar muito o número de doadores efetivos. Mas nós ainda temos condições de aumentar e nos tornarmos o maior país em transplantes do mundo. O senhor citou aí que o nosso sistema é eficiente, que funciona bem, mas a gente precisa melhorar a estrutura. O que tem que ser melhorado especificamente na estrutura da doação de órgãos no Brasil? Os potenciais doadores, na grande maioria das vezes no nosso país, eles são vítimas de ferimentos por arma de fogo, arma branca, violência, acidentes de automóvel, de motocicleta. São essencialmente doadores com perfil etário mais baixo, mais jovens,
que os potenciais doadores dos Estados Unidos e da Europa. Até o momento em que ele sofreu essa condição que o levou à morte cerebral, ele era saudável. Então basta que você tenha condições de diagnosticar precocemente a morte cerebral e de cuidar desse potencial doador, que na maioria das vezes vem das regiões mais distantes, do pronto-socorro e UTI de hospitais de periferia. E esse potencial doador surge a qualquer momento, a qualquer dia do ano, em qualquer horário, em qualquer cidade do Brasil. Não necessariamente ele surge nas cidades maiores. Ele pode surgir nas cidades maiores, mas ele pode surgir numa cidade mais distante. Então essa infraestrutura mínima para fazer o diagnóstico da morte cerebral, para notificá-la, já que é de notificação compulsória, e os cuidados com o potencial doador, que não são difíceis, que não são caros, eles teriam que estar disponíveis, não só com o material disponível para fazer esse diagnóstico e os cuidados, mas todos os medicamentos que esses pacientes precisam receber, até que as equipes que vão fazer a captação dos órgãos cheguem, e a manutenção, os cuidados todos que são cuidados comuns em UTI, em pronto-socorro, mas que muitas vezes, apesar de serem básicos, eles não estão disponíveis para quem é potencial doador. Então é uma questão de tecnologia nos hospitais para uma maior eficiência do diagnóstico e também logística no transporte, é isso que precisa melhorar, né? Logística no transporte e infraestrutura, porque muitas vezes nós chegamos no hospital de periferia, nós encontramos lá um hospital cheio, encontramos centenas de pessoas aguardando atendimento no pronto-socorro, pessoas aguardando vaga em UTI, e eles não têm condições de cuidar daquele potencial doador. Faltam funcionários, faltam medicamentos, falta infraestrutura, a logística fora de São Paulo, principalmente nas regiões norte e nordeste, ainda precisa melhorar, porque esses estados fazem poucos implantes, né, o transplante propriamente dito, e você precisa, muitas vezes, ir buscar o órgão à distância. E aí você precisa de infraestrutura, não só para o cuidado do potencial doador, mas para transportar a equipe, transportar o órgão, até que ele chegue no centro que tem infraestrutura para fazer o transplante. Então essa questão de logística, de infraestrutura, vai responder aí por cerca de 22% das nossas não utilizações, né? Da não confirmação de um doador para que ele passe a ser um doador efetivo, ou seja, que se possa utilizar pelo menos um órgão dele. Somados aos 43% de recusa familiar, nós temos aí a nossa taxa de aproveitamento de apenas 29%. Entendi. O senhor acha que existe, doutor, um espaço aqui no Brasil para aquele debate sobre a obrigação para doação de órgãos, como acontece, por exemplo, na Colômbia, lá só no caso de uma manifestação contrária da família que o órgão não é doado, né? Isso existe essa possibilidade no Brasil? A primeira legislação brasileira, ela tentou implementar aquilo que ocorre na Espanha, que é a da doação presumida. Ou seja, o Estado dispõe do corpo a partir do momento em que a morte é confirmada da forma como ele achar adequada. O corpo não pertence à família, mas sim ao Estado. Isso foi rejeitado, né? As pessoas têm muitas dúvidas ainda, têm receios, e na prática o número de doações caiu. Depois, para tentar tentar corrigir, mas não de forma adequada, houve uma mudança na legislação para tentar fazer com que as pessoas colocassem, então, na cédula de identidade ou na carteira de motorista, que ele se declarava doador. Os números pioraram ainda mais, porque as pessoas passaram a ficar com mais receio ainda de não serem atendidas numa eventualidade de uma emergência no pronto-socorro ou numa UTI. E hoje, na prática, nós trabalhamos com a doação consentida e não presumida. A família precisa concordar. Isso é mais próximo da nossa cultura, mas ela depende desse ato de benevolência e de solidariedade da família. Então aí nós temos a obrigação de informar as pessoas de forma adequada. Elas, com informação, vão tomar essa decisão. Existem situações específicas, como em algumas religiões, que não permitem que o corpo seja manipulado depois da morte, que essas pessoas nunca vão concordar com a doação. Mas do resto, em caso em que as pessoas têm receios ou têm dúvidas, eu acho que a questão é de informação. E há a tramitação atual no Congresso Nacional de outras propostas
Uma delas é essa, de tornar obrigatória e a pessoa se manifesta quando não quer ser doador, mas isso eu acho que tem que ser discutido com toda a sociedade. Eu acho que, como o tema vem para uma exposição maior nos meios de comunicação, acho que é interessante chamar a atenção da sociedade, as pessoas passarem a colocar isso na sua discussão, no seu dia a dia. Há propostas nossas também com um projeto chamado Setembro Verde, que nós criamos para tentar colocar isso como parte do currículo do ensino fundamental das matérias de saúde já na escola. Enfim, eu acho que a questão é educacional. Eu, particularmente, não concordo com a doação presumida. Eu acho que a decisão tem que ser da família, mas para isso nós temos que informá-los. Agora, doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, o senhor já chegou a citar nessa entrevista, a situação da região sul do país, que parece que vai na contramão um pouco do Brasil, né? Santa Catarina, por exemplo, é um estado com índices muito positivos de doação de órgão. O que explica esse resultado lá nessa região, no estado de Santa Catarina principalmente? Santa Catarina, particularmente, é um estado menor, tem uma infraestrutura do sistema de saúde que do ponto de vista qualitativo, está acima da média nacional. Perdão. Tem uma população com nível educacional mais elevado do que a média nacional. E houve investimento, tanto por parte de governos municipais, governos estaduais, em várias gestões acabaram investindo, acabaram adotando isso como uma bandeira de Estado e não como uma bandeira político-partidária. E eles acabaram com números que são muito bons. Na verdade, hoje, a taxa de doadores efetivos de Santa Catarina e do Paraná, que vem crescendo muito nos últimos 2 anos, ela é o dobro da taxa nacional. Eles têm números que são praticamente idênticos ao da Espanha, ao do Canadá, dos Estados Unidos, que são os países que têm melhor taxa tanto de aproveitamento como de doadores efetivos. Então, é uma questão de educação e infraestrutura. Mas o que acontece? Como são estados pequenos, menos populosos, eles não geram tantos órgãos assim, do ponto de vista numérico simples. São Paulo gera em números muito mais, mas as nossas taxas são bem abaixo das taxas hoje que nós vemos em Santa Catarina e no Paraná. Entendi. Só pra gente fechar aqui, doutor, a fila maior de doação aqui no Brasil hoje é pelo rim, não é isso? No Brasil, no mundo todo, a maior fila e o transplante que mais se realiza é o transplante de rim. Por quê? Porque, a princípio, porque é a doença mais prevalente, né, a que mais frequentemente acontece, em virtude da incidência alta que nós temos hoje em dia de pressão alta, de colesterol elevado, de estresse. Isso, um dos órgãos-alvo é o rim. Então, a insuficiência renal crônica, ela tem sido cada vez mais frequente. E a população vem envelhecendo. Esse é um fator também importante. E é a maior fila e é o que mais se realiza porque, a princípio, um potencial doador que foi mantido de forma adequada, ele atende 2 receptores de rim. Né? Cada receptor recebe um rim. Então, é o transplante que em números mais se faz. E é a maior fila. E o tempo de espera normalmente é de quanto o tempo de espera hoje, ele oscila muito. Né? Existem fatores como tipo sanguíneo, o peso do receptor, a sua altura, que pode influenciar. Mas, em média, aí, entre 8 e 16 meses. Se não for um tipo sanguíneo muito difícil e se o receptor não for muito grande. Aí, na sequência, a gente tem córnea, fígado, coração e pulmão, né? E pâncreas e intestino. Entendi. Tá bom, doutor. Obrigado aqui pela sua entrevista, pelo seu esclarecimento. Espero que a gente possa ter contribuído aí com esse debate sobre a doação de órgãos do Brasil, tá bom? Ok, que eu agradeço, viu? Obrigado, doutor. Conversei aqui com o doutor José Lima Oliveira Júnior, que trouxe o ponto de vista dele também da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos sobre a doação aqui no Brasil, os índices que foram apontados nessa pesquisa recente feita pelo órgão.